Olá, pessoal, tudo bem? Nessa formação, a gente vai ver um pouquinho de metodologias ativas e da evolução da educação nesses últimos séculos. Começando com essa frase: não existe evolução sem mudanças. Então, de fato, quando a gente olha para a educação, a gente vê que é uma necessidade que a educação evolua, ela ainda está muito parecida com o que era feito em séculos atrás. E aqui uma provocação. Finalmente encontrei o João do livro de matemática que compra 250 bananas sem motivo algum. Gente, infelizmente a gente já vivia trabalhando com muitas questões totalmente fora de contexto, que fica muito mais difícil para o processo de ensino-aprendizagem, correto? Então aqui a gente começa mostrando a educação 1.0. A educação 1.0 ela vem antes da Revolução Industrial. Ela era um ensino baseado no ensino individual, elitizada. O foco estava no educador, que era o detentor total do conhecimento, e a submissão do estudante, que é chamado de aluno, né, sem luz. Em seguida, a gente vem na educação 2.0, que é a educação após a Revolução Industrial, que vai trazer esse mesmo modelo. Ela é uma educação de massa, ela é repetitiva, o ensino ele é coletivo, porém os trabalhos são individuais. Ela é mais popularizada, o foco está na sala de aula e na memorização. Sabe aquela pedagogia do papagaio que você tem que reproduzir a resposta correta que o professor quer que você diga e logo você é um estudante de êxito. E aqui, né, essa imagem traz os tempos modernos, né, que era aquele filme que mostrava o processo desumanizador da indústria, e ele foi trazido aqui para o tempo da escola, né, onde cada linha de produção seria um diferente professor que vai ali enfiar o conhecimento na cabeça dos estudantes. Em seguida, a gente vem com a educação 3.0. Essa já é da era da internet, da tecnologia. É mais participativa, popularizada e criativa, fomenta o pensamento analítico, o foco está no ensino híbrido e o trabalho passa a ser mais criativo e de equipe. Então, a gente pode analisar a nossa educação nessa transição aí de 2.0 para 3.0, certo? E aqui vem a 4.0, que é provavelmente aonde chegaremos em algum momento, ou já estamos aí pisando nessas águas. Ela vem na quarta revolução industrial, que seria a era digital. O trabalho aqui ele é em equipe, foco na experiência e no processo, metodologias ativas como meio de se alcançar o conhecimento, e o foco no como é ensinado e não no que é ensinado, até porque conhecimento tem espalhado por todas as partes. Nosso desafio agora é nesse estudante saber reconhecer um conhecimento de qualidade e saber aprender a aprender, né? O professor entra aqui como mediador desse conhecimento. Então, é uma peça-chave e protagonista nesse processo, né? Beleza, gente. Agora a gente vai dar uma passeada pela literatura e eu começo com Freud, né? Com essa frase: qual sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Acho essa frase incrível e serve para todos os aspectos da nossa sociedade, né? Dos quais a gente acha que não está muito bacana. Em seguida, vamos para as águas de Paulo Freire, né, o grande mestre. E ele vem com essa frase fantástica: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, aqui vem tudo de encontro com a educação 4.0, que é aquela que a gente almeja, né? Em seguida, venho com William Glasser. Esse foi um psicólogo norte-americano que, entre suas muitas contribuições, ele traz essa pirâmide, que é a pirâmide da aprendizagem. Nessa pirâmide, ele mostra quais são as formas que nós aprendemos, né? Como a gente aprende mais, como a gente aprende menos. E aqui a gente percebe que leitura, a gente aprende 10%, quando não é uma leitura que partiu do nosso interesse, né? 20% quando ouvimos, 30% quando observamos, 50% quando vemos e ouvimos, 70% quando discutimos com outras pessoas. Daqui a importância da conversa, do debate, do relato, de definir, né, de reproduzir.
80% quando fazemos. Aqui a importância das aulas práticas, tá? Não somente dentro da ciência, mas em todos os outros componentes curriculares. Escrever, interpretar, identificar, demonstrar, praticar, diferenciar, catalogar, né? E 90% quando ensinamos. Então aqui explicar, resumir, estruturar, definir, elaborar, ilustrar. Então nós professores nos beneficiamos muito dessa base da pirâmide, né? Como nós ensinamos o tempo todo, a gente desenvolve muito a nossa capacidade de reter realmente o conhecimento, né? Fazendo todos esses itens da base da pirâmide. O ideal será que nossos estudantes consigam chegar nesse nível em salas de aula. Aqui eu trago um pesquisador norte-americano que é o Mitchell Resnick. Ele é o criador desse Scratch, que é uma plataforma muito interessante, que trabalha o pensamento computacional. Então esse autor, ele é do MIT há mais de 30 anos e ele discute novas tecnologias e estratégias para envolver crianças e jovens em aprendizagem criativa. E ele é autor desse livro, Jardim de Infância para a Vida Toda, bem interessante, que eu vou falar dele mais para frente. E agora vamos para as metodologias ativas na prática, né? Como que a gente pode levar isso para a sala de aula? E eu trago exemplos, começando com aprendizagem baseada em projetos. Então, na prática, gente, aqui, por exemplo, foi um projeto para a Copa do Mundo, né? Então, aqui os estudantes foram desafiados a criar um pebolim utilizando papelão, utilizando material reciclado em sua maioria. E, enfim, é um trabalho incrível. Aqui você trabalha a questão da arte, a questão da geografia com as cores de bandeiras, a matemática com os cálculos e medições, ciências com a questão da sustentabilidade. E se a gente for olhar a história com a questão da história das Copas do Mundo, a história do esporte, e por aí vai. Então aqui dá muito pano para manga, né? Um projeto bem interessante. Aprendizagem baseada em investigação. Então isso daqui é muito comum na área da ciência e da biologia, né? Mas não somente na área das ciências no geral. A gente pode usar isso em qualquer um dos componentes curriculares. Aqui eu trabalhei com um terrário. No terrário, a gente trabalha observação do ciclo da água, registros, análise do crescimento de plantas, criando tabelas de crescimento da planta, representando com desenho. Além disso, vocês percebem que ele tem a possibilidade de trabalhar com como ocorre a fotossíntese, importância das plantas, ciclo da água, fatores vivos e não vivos no ecossistema, cadeias e teias alimentares, equilíbrio e desequilíbrio ecológico. Então, assim, muita coisa bacana dá para fazer com um simples terrário e você consegue pedir para os estudantes criarem um a partir de um pote de maionese que iria para o lixo. Olha que legal, né? E eles amam. Aqui o circuito elétrico de papel. Aqui os alunos foram desafiados a criar um desenho num primeiro momento e esse desenho iria conduzir eletricidade. Então a gente usou o papel alumínio, né? Esse é o nome do projeto, circuito elétrico de papel. Aqui eles montam um circuito elétrico atrás do desenho, já com o LED, né? Instalado ali. E aqui depois o desenho deles acende, né? Inclusive eles criam até um interruptor. Então uma atividade bem bacana para depois entrar com o assunto eletricidade. Olha como a gente faz o estudante se interessar por um determinado assunto, né? Aprendizagem baseada em jogos também é outra possibilidade incrível. Então aqui todas essas habilidades são trabalhadas com jogos, né? Funções cognitivas, habilidades sociais, funções de inteligência, respeito às regras, enfim, é um mundo de possibilidades. E aí eu vou trazer esse projeto que, em princípio, não era de jogo, era segurança na internet, e era para eles criarem cartazes naquele site no Canva, né? Então, eles fizeram as criações deles, tá aqui, e depois uma aluna teve a ideia de criar um jogo a partir desse tema. E aqui já mostra eles criando o jogo. Também entra a matemática, entra a língua portuguesa, tem que criar cartas, tem que criar regras. Aqui eles fizeram as peças
no computador, no site Tinkercad, e imprimiram na impressora 3D que já tem na sala de informática. A ponte, ó, tem cadeia, e aqui já mostra eles jogando e se divertindo. O dado foi eles que criaram, então ficou bem bacana. Aqui, por fim, mas não menos importante, a aprendizagem baseada no fazer e refazer, a cultura maker, né? Atividades de mão na massa. Então, aqui entra criatividade, inventibilidade, trabalho colaborativo, autonomia, protagonismo, criar estimativas, tentativa e erro, processo de experimentações, análise de processo, propostas e ajustes de melhorias. E aqui entra esse projeto que foi trabalhado sobre métodos contraceptivos. Foi criado na sala um consultório onde a professora seria o paciente e os estudantes seriam os médicos. E aqui eles tiveram que fazer uma pesquisa prévia sobre todos esses métodos contraceptivos, prós e contras. E aqui eu criei situações onde eu chegava no consultório e eles tinham que me ajudar. E aí, por exemplo, eu falava isso: me chamo Maria, tenho 14 anos, tive minha primeira relação sexual ontem, não usamos camisinha. Pois li na internet que é a primeira vez não engravida. Então, eles tinham que me orientar com base na minha situação, na minha idade e nas situações que eles já tinham pesquisado previamente, né, sobre o melhor método aí ou o que fazer nessa situação. E por fim, eles tiveram que fazer uma visita na UBS do bairro e perguntar o que métodos tinha, o que estava disponível, como que era a exposição de camisinha masculina e feminina, se era a mesma coisa, se eles eram julgados pelo olhar, enfim, né? Tudo isso eles tinham que relatar e depois compartilhar com os colegas na sala. Foi uma experiência bem bacana. E algumas referências, gente, dessa apresentação. Vamos lá. Começando pela revista Nova Escola. Então, é um site onde vocês vão encontrar muito material bacana, tem plano de aula já pronto e tem muitas matérias falando dessa questão da educação 4.0, né? E das metodologias ativas. Em seguida, eu venho com esse livro, Ludicidade, Jogos Digitais e Gamificação na Aprendizagem, que é fantástico, né? Trazendo essa questão dos jogos em sala de aula. O livro do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, que é fantástico, né? Como criar seres autônomos, né? E pensantes, também recomendo. E aqui o Jardim da Infância para a Vida Toda, que é do Mitchell Resnick, por uma aprendizagem criativa, mão na massa e relevante para todos. Também é um livro incrível, todo mundo deveria ler. E aqui, outro assunto bem interessante, como usar o cinema em sala de aula, para não ficar aquela coisa de joga o filme na aula vaga, joga o filme para tapar buraco. Então, esse livro traz de forma muito majestosa como trabalhar a questão do cinema de uma forma realmente em prol da aprendizagem e do pensamento crítico. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Tem mais vídeos com formações no YouTube. Fiquem à vontade para olhar e compartilhar, tá bom? Obrigada e tchau, tchau.